Opa, bom, bem-vindos a mais um episódio dessa fazenda incrível em Nova Mutum, Mato Grosso, que tem mais animais do que muitos zoológicos. Então, gurizada, para quem é novo aqui no canal, vão algumas explicações sobre esse tipo de vídeo, esse vídeo em questão, como é feito, por que é feito. O vídeo foi feito por duas câmeras de trilha automáticas que ficam armadas em pontos que nós escolhemos, de acordo com evidências de rastros de animais e tal. As câmeras possuem nessa faixa inferior a gravação de data e horário. Então, com isso a gente consegue acompanhar meio que assim como se fosse um dia a dia dos animais ali, quem passou, quando passou, quem passou primeiro, quem passou em seguida. Então, são esses detalhes que a gente quer acompanhar. E nesse vídeo eu deixei mais algumas cenas da fazenda, do trabalho da fazenda, das máquinas, dos caminhões, das pessoas, que é para você poder entender que os animais selvagens estão aí misturados com o dia a dia da fazenda. Então a gente vê a proximidade de horários em que eles passam, em que as máquinas passam, em seguida que as pessoas passam. Então o objetivo disso foi trazer para vocês aí como a agricultura está convivendo super bem com os animais selvagens e vice-versa. E o que chama atenção também nesses animais dessa fazenda, mais uma vez eu vou falar isso, é a questão da saúde deles, né? Que tá todo mundo gordinho. E já lanço o desafio, eu duvido de algum parque ecológico, alguma reserva que tenha mais animais do que nesse lugar aqui. E todos assim tão bem. Nesse vídeo, outra questão a considerar, o pessoal entra pela onça que tá na capa, né? E muita gente reclama, você deixou a onça pro final. Eu não quis deixar a onça pro final, mas os vídeos estão em ordem. Como eu disse, as câmeras ficam gravando, a gente retira os arquivos e organiza em ordem. Então a onça infelizmente passou no penúltimo arquivo, no dia 11, dia 10 do dia 11, se não me engano. Então eu não seria interessante eu pegar o arquivo da onça e trazer para o início só para manter a retenção do público. Não faz muito sentido. A gente quer saber quais animais que passaram antes da onça, depois da onça, então não faria sentido bagunçar a ordem cronológica aí só para trazer a onça aqui para a abertura do vídeo, beleza? Então dessa vez a onça ficou no finalzinho. Quando a onça passar no início, no primeiro arquivo, ela vai ficar no primeiro arquivo. A parte do vídeo ficou interessante, que nós tivemos os coleguinhas passando às 6h33 da manhã e já às 7h50 passa o caminhão para indo buscar produtos dentro da lavoura. Então a gente vê a interação que os animais não ligam muito para o movimento de pessoas, né? Na verdade estão se alimentando da lavoura, então meio que aprenderam a conviver tranquilo. Um não está atrapalhando o outro. Aqui outro detalhe rápido para quem, principalmente para quem é novo aqui no canal, dessas duas câmeras que estão instaladas no Mato Grosso, essa câmera Bushnell que tem o símbolo laranjado aí no cantinho esquerdo inferior da tela, ela não possui microfone, então ela não capta nenhum som. Já a outra câmera Brownie possui um excelente microfone. Então eu vou procurar falar das minhas explicações aqui mais nos vídeos da Bushnell. E na câmera Brownie vou deixar o microfone natural dela. Esses carinhas que vocês estão vendo aí são os caititus, não são os queixadas. O pessoal viu no outro vídeo aquele bando enorme de queixadas fazendo o maior estrago. E não são eles dessa vez, esses são os caititus, também chamados na região sudeste de catetos. O principal jeito de diferenciar ele do queixada é que ele tem essa listra formando um tipo de colar aí por cima do ombro. E o queixada tem o queixo branco. Então, principal maneira de identificar os dois, tá? A câmera 02, então foi mudada de lugar. Ela estava lá na estrada, na entrada da fazenda, e agora foi colocada de novo no fundo da lavoura.
Então vocês já podem ver o soja crescendo. Outro vídeo tem algumas cenas do plantio. E agora já está o soja bonitinho crescendo. Flagramos a siriema, esse animal bem comum da região do Mato Grosso, né? E tem muito, bem fácil de ver ela em volta das lavouras, mas em algumas regiões do Brasil ela não existe. Também um detalhe dessas mangas aí que o meu primo e o João colocaram. A intenção era de atrair as pacas, mas não funcionou. Atraiu aí os caetitus e os graxaíns. Não sei se você sabia que o graxaim comia fruta, né? Todo mundo já sabia que ele é muito bom de galinha. Agora de manga, eu acho que tem muita gente que tá surpreso. Mas o fato é isso, ele é um animalzinho que come bastante frutas também. Essa estrada onde essa câmera está armada ficou num ponto muito interessante, porque todos os animais passam aqui. É interessante também destacar que os animais selvagens aprenderam a utilizar as estradas dos seres humanos, né? Muita gente não sabe disso, então o fato de a gente ver muito rastro de bicho na estrada não é só coincidência, eles usam de fato as estradas que nós fazemos. A gente vê muitos veados atravessando exatamente nesse trecho, a gente vê que as antas frequentam também essa estrada. Esses caetitus, eles já haviam passado aí também, atravessando a estrada nesse ponto. Então a questão das mangas agora só segurou eles mais tempo, mas eles já passavam aí. Então a gente vê que eles frequentam as estradas da fazenda, né? E a onça também está utilizando essa estrada para fazer ali a inspeção do território dela. Ela passa, ela passou nesse vídeo aqui ela só passou uma vez, tá? Mas enfim, é comum que ela passe no vídeo anterior que a gente viu as duas onças, a onça pintada também deu as caras, né? E ela também passou nessa estrada e passou na outra estrada lá do fundo, onde está a outra câmera. Então, olha esse metido aí cheirando a câmera. Então é isso, elas costumam andar ao redor da floresta, não muito dentro da floresta. Então, elas acabam utilizando as estradas que nós estamos fazendo. Curioso também que muita gente não está percebendo, mas esses animais estão bastante alertas aí. Eles não estão fazendo muito barulho, eles não estão. A gente vê que eles param, observam. E o motivo é simples, né? É caminho da onça. Os animais não ficam dando bobeira fácil, não. Aqui nessa câmera no fundo da lavoura, né? Já no final, também foram colocadas umas mangas para atrair as pacas, mas não funcionou também. Aqui na verdade foram os graxaíns que frequentaram, que consumiram as mangas, né? Então você vê aí, não deu pra ver bem a carinha do rapazinho aí, porque essa câmera é um pouquinho mais antiga, ela não tem muito recurso de controle de luz. Então quando aumenta o reflexo na frente dela, ela não diminui a intensidade. Já a outra câmera tem esse recurso, certo? Então tá aí o bichinho que todo mundo sabe que é bom de galinha, também é bom de manga. Isso aí foram algumas cenas, a gente pode ver também a soja crescendo. E também os caetitus vão aparecer por aqui para comer essas mangas e um pouco de milho que foi jogado no chão. E a gente vai ver algumas cenas também dos caetitus comendo soja. É prejuízo, né? Mas faz parte. A agricultura tem que lidar com isso.
Então aqui já durante o dia, no dia 4 de novembro, a gente vê os caititus vindo comer as mangas e o milho. E só dois, não sei por que só dois, talvez seja outro bando, não aquele bando que apareceu na outra câmera, ou talvez não saíram do mato, que é bem pouco provável, né, que eles estariam se alimentando. E observe aquele animalzinho lá no fundo, ele tá comendo soja, tá vendo? Ele tá detonando a lavoura ali, levando uma parte também. Agora aqui a anta frequentou bastante. Essas antas também comem soja, né? Estão andando lá no meio, não é à toa. E ela passou em passou em vários lugares, né? Passou lá na estrada onde essa câmera estava armada primeiro. Passou aqui na região do fundo da lavoura e foram flagradas durante o dia, né? Duas antas foram flagradas durante o dia. Também está mais pro final do vídeo, lá na outra câmera, na câmera Brownie, aquela que está no meio do mato lá. Tá aí atividade intensa dos graxaíns. Eu até tirei, na verdade, mais da metade dos arquivos para não ficar muito enjoativo, né? Muito repetitivo. Mas eles passaram um bom tempo aí na frente da câmera e comeram várias mangas. Tá? Você sabia disso? Que além de bom de galinha, ele era bom de manga? Pois é. É um animal onívoro. Agora aqui novamente a gente vai ter a presença da seriema nessa região. As seriemas parece que elas fazem igual a onça, elas ficam assim fiscalizando o território, elas ficam andando muito. Então a gente vê elas principalmente nas margens da lavoura. É um comportamento comum da espécie, tá? Então aqui novamente a presença da anta. E aqui a gente vê claramente que ela está comendo soja. Certo? Então um prejuízozinho básico aí. Por isso elas estão tão gordinhas, né? E agora, olha só essa cena, quem passou aí, quem apareceu. Na verdade, algumas horas depois do Graxaim, né? Gurizada, você vê aí, o Graxaim passou, somente uma hora depois a onça passou. Então se esse Graxaim ficasse moscando aí, a onça provavelmente poderia passar ele pro papo, né? O clima aí meio tenso nessa fazenda. Tem que ficar esperto. Isso aí, ó. Pulverizador John Deere passando os defensivos na lavoura. A princípio a imagem da onça não é só essa, tem mais uma, tá? Ela passou de dia, essa mesma onça parda macho. Ela é dona desse pedaço aí. Então ela passou de dia na câmera Brownie. Isso aí que você tá vendo é o carro do ovo passando. Enfim, piadinha de mau gosto aqui, mas vamos lá. Então fica nesse vídeo que você vai ver uma bela cena. Além dessa bela cena das antas de dia, nós veremos agora a onça parda de dia, na chuva, né? E o interessante é que foram poucas horas depois, né? Vê que as antas passaram por volta de 7 horas e por volta aí de quase 10 horas a onça parda passou fiscalizando o território. Então, mais algumas horas teriam se encontrado aí. O que me chamou a atenção também dessa onça, que a gente já viu ela várias vezes aqui, parece que dessa vez ela tá mais magra, é um macho, né? Ou é porque ele tá molhado, ou porque ele andou biscateando por aí e ficou sem comer uns dias, não se sabe. Mais uma vez, muito obrigado ao meu primo Mike, ao João, ao Alexandre, né? Estão me proporcionando gravar essas belas imagens e os meus agradecimentos à agricultura, todos os agricultores brasileiros, que sem eles nós não teríamos o que comer. Beleza? Até a próxima.